Boa noite. Eu vou apresentar sobre o sistema LoRa. Eu e o Daniel vamos falar um pouquinho do Gateway e as soluções que o LoRa fornece nesse atual mercado. Os gateways são os elementos de conexão entre os módulos responsáveis por captar informações. Em geral, é uma arquitetura de hardware de um gateway e é composto por um dispositivo baseado em Linux embarcado, acoplado a um concentrador de rede e antena para comunicação externa. A depender das configurações da antena e capacidade de processamento do embarcado, o único gate pode chegar a 10.000 endpoints via LoRaWAN, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Qual é o tipo de comunicação que a LoRa fornece? Que é o próprio LoRa e o LoRaWAN. O próprio LoRa ele é um dispositivo que envia e recebe informações através de comunicação por rádio, com protocolo próprio desenvolvido. E o WAN é um dispositivo conectado a Gateway que pode ser definido em 3 classes. O funcionamento do Gateway ele é caracterizado pelos modelos baseados no protocolo WAN e, como consequência, seus padrões ou base dos padrões próprios, com maior flexibilidade para configuração e troca de mensagens entre os dispositivos. Ou seja, na prática, a diferença pode ser entendida no uso e configuração do dispositivo. A utilização desses protocolos ela pode ser detalhada de segurança, qualidade de serviço, parâmetros de transmissão e eficiência energética dos dispositivos e são implementados tanto no dispositivo responsável pelo sensoramento, mas também nos gateways. Com o uso do gateway configurado pela LoRaWAN, a configuração dos endpoints seria mínima, que é uma das vantagens. Da maioria das diferenças ao utilizar os dispositivos com comunicação via rádio diretamente entre si e conexão gateway, várias configurações tornam-se necessárias, né? Aqui está um tipo de gateway comercial vendido hoje, né? E eu peguei essa figura aqui para exemplificar a visão geral da arquitetura do LoRa, que se a gente pode ver a arquitetura geral padrão desse dispositivo especificada faz um uso de transversores LoRa da família SX127X. A arquitetura também pode variar um pouco. Assim a gente define essa estrutura. Os elementos como fonte de energia, bateria, microcontroladores e sensores necessitam ser específicos. Eu vou falar aqui no próximo slide. O MCU, que alguns requisitos de projeto podem interferir na etapa da escolha do microcontrolador, depende da aplicação. Um modelo com mais de 32 KB de memória flash. Isso deve ser ao start, que é a pilha, né, do protocolo LoRaWAN embarcado. Para comunicação direta, M2M, que é nó a nó, 32 KB pode ser suficiente. De outro lado, para obter uma maior eficiência energética e maior poder de processamento, algum ARM poderia ser uma opção para desenvolvimento do projeto. Aqui é o diagrama do estado para ativação de sensores com consumo mínimo de energia. Aqui o desenvolvimento de integração do END, que é a definição do projeto na tecnologia LoRa. Também faz necessário a escolha da arquitetura de rede, né, que a gente pode fazer aplicações de telemetria, por exemplo, o uso do protocolo LoRa torna-se eficiente e eficaz.
A arquitetura LoRa por módulos, são os dispositivos ou as coisas conectadas. Os gateways, que faz a conexão entre os módulos e os servidores. Ele pode cobrir uns raios de 2 a 15 quilômetros. Os servidores, os programas específicos que recebem as informações e as tarefas definidas, e o LoRaWAN, que é o protocolo de rede, que são chamados de LoRa ou LoRaWAN, que ele pode ser público ou privado, aí, a depender da configuração e do tipo de utilização. Aqui uma outra arquitetura, o Frame One. O frame para comunicação, as classes dos dispositivos, que o LoRa pode ser dividido em classes de sensores, atuadores e o módulo. E o quadro comparativo do LoRa. Esse foi de um TCC que foi apresentado a respeito do LoRa e IoT, que aqui especifica o detalhamento entre 3 redes: o Sigfox, o LoRaWAN e o NB-IoT. O IoT no Brasil ele foi lançado em 2017, né, no Plano Nacional de IoT. E os estudos foram detalhados politicamente, e o plano de ação estratégico era a implementação dele até 2020. Com a pandemia vai demorar um pouco mais. E o IoT nas áreas das cidades, a projeção é incrementar em 3 bilhões a 27 bilhões no produto interno bruto em 2025. É uma estimativa. E aqui tem outras curiosidades. E vamos às configurações. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel. Eu vou dar continuidade aqui ao que o Gerson já apresentou sobre o LoRa. E vou falar um pouco mais sobre as configurações. Duas configurações, na verdade. Primeiramente, sobre um gateway, né? LG01N, e um módulo da eByte E32, ok? Então vamos falar primeiro do gateway. Esse é o gateway que a gente vai configurar, um Dragino. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser ligar ele na nossa energia e na nossa porta LAN através de um cabo de rede, né, RJ45, você vai conectar ele no seu computador para fazer essa configuração. A configuração que a gente vai fazer nesse exemplo é de uma conexão Wi-Fi. Nós vamos conectar ele via Wi-Fi na sua rede. Conectando o cabo, você vai no seu navegador e vai colocar o seu IP, né? Vai ser um IP padrão, 10.130.1.1. E logo que você colocar isso, der um Enter lá, você vai já conseguir entrar aqui no acesso, no username e password. O username vai ser root mesmo, e password você vai colocar o nome do nosso produto, Dragino. Né? Quando você fazer isso, você vai cair aqui já na tela de status do seu sistema. Né? Mas aqui embaixo, onde tem Network, você já vai ter aqui seu MAC address para você pegar. Né? Mas o que a gente vai precisar vai ser entrar aqui em Network, que nós vamos cadastrar a nossa rede wireless, beleza? Então, Network, Wireless, vocês vão chegar nessa tela e vocês vão colocar a scan para procurar o seu roteador Wi-Fi. Uma vez que você entrou ali, ele vai aparecer lá, a gente colocou aqui um exemplo do roteador, o roteador exemplo aula de redes. Então você vai colocar Join Network para você entrar com ele. Então uma vez que você entrar aqui, você vai ter que dar para o seu gateway LoRa, você tem que dar para ele, né, a senha, né, do seu Wi-Fi para ele. Então você vai colocar aqui a sua senha e você vai colocar aqui também o nome, pode ser exemplo aula redes, e submit. Dado isso, você vai colocar salvar e aplicar. Ele vai demorar uns 30 segundos mais ou menos para fazer essa configuração e aí ele vai entrar. Uma vez que você feito isso, você vai em Service e aí a gente vai configurar o nosso LoRa. Aqui em Service você vai ter primeiramente, quando entrar na configuração do seu LoRa, vai aparecer essa configuração de servidor. O servidor é muito interessante, porque o módulo LoRa é muito utilizado para a internet das coisas. Né? Você aplicar um sistema remoto de sensoriamento. Você colocar um sensor longe, a quilômetros de distância, que você recebe essa informação de forma barata. Né? Então é muito comum, você tem vários servidores para isso. Esse aqui, inclusive, já tem aqui um exemplo do The Things Network, né? Que é um provedor. E você pode cadastrar o seu
o que o seu gateway está recebendo, para ele já enviar para esse seu servidor, no qual você consegue manipular muito mais os seus dados com mais facilidade, né? Mas a gente não vai entrar nisso porque não cabe tanto. Eu só vou fazer uma nota que aqui nesse gateway ID ele está em decimal, mas isso aqui você vai precisar mudar essa porta aqui para hexadecimal, tá? Porque é uma exigência da configuração, só fica aí essa dica daqui para a parte de servidor. Mas o que eu quero mais falar com vocês é sobre as configurações Radio Settings, que é um pouco mais interessante, eu acho, que para o nosso curso. Então vamos lá, em Radio Settings, a primeira coisa que você vai ver vai ser essa frequência. Aí você fala, poxa, Daniel, mas que frequência grande é essa? Pois é, meu amigo, é que está em Hertz, tá? Então a gente tem várias frequências do LoRa. O LoRa pode ter de 170 MHz até 2.4 GHz e muitas outras, tá? Você tem uma faixa enorme aí de frequência que você pode utilizar. Então aqui você vai colocar qual é a frequência do seu clientezinho. Por exemplo, no nosso caso ali seria aquele eByte E32, que eu vou falar mais à frente aí para vocês. Depois vocês vão colocar esse Spreading Factor. O que é isso aqui? Basicamente é a duração do chirp. A duração do chirp pode ser pequena, a menor é a SF7 e pode ir até SF12 como sendo a maior. Depois disso vocês vão colocar o Coding Rate. Basicamente isso daí é a quantidade de bits extras que vocês vão colocar para correção de erros. Então, por exemplo, você pode ter um coding rate de 4.5, que nem está aqui na tela para vocês, de 6.8, de 4.8. Então, por exemplo, no exemplo de 4.8, vocês vão ter, antes da barra, é a quantidade de informação em si que vocês estão enviando, e depois da barra, a quantidade de informações adicionais que vocês estão colocando ali para correção de erros. Então, por exemplo, uma 4/5, você tem 4 bits de informação para 1 de correção de erro, né? O próximo vai ser a largura de banda, não é muito complicado, toda frequência a gente vai ter, quando a gente trabalha com frequência, a gente vai ter que ter uma largura de banda, vai ser proporcional aí ao seu transmissor. O Preamble Length vai ser, ele é um pouquinho mais complicado, isso é um prefácio da mensagem, por assim dizer. Ele traz informações quanto à mensagem que virá, por exemplo, o tamanho do payload, né? E dentre outras informações. E pode variar aí de uma faixa grande, né? Que nem que tá mostrando aqui, ó. A largura pode ser de 6 a 65 mil, tá cobrindo aqui. 65.536, tá? Aí nós temos o LoRa Sync. Synchronization Word. Isso é um pouco complicado. A Semtech, que é a criadora do protocolo LoRaWAN, ela mesma não é muito clara quanto a isso. Ela, inclusive, explica via exemplos apenas. Mas, basicamente, é uma forma que se tem para se fazer uma paridade, em que um receptor ele vai receber informação de um transmissor que tem essa mesma palavra de sincronização aí, na maioria das vezes, pelo menos, né? E serve para você evitar de receber pacotes de outros transmissores, tá? Lembrando que nesse caso desse LoRa, desse gateway, a gente está configurando ele em single channel, né? Depois você pode colocar uma chave de criptografia, né, para você codificar e evitar de seus dados serem roubados, né, se você achar interessante. Ela é opcional. E aí você vai salvar e aplicar. E aí nós temos ele já funcionando no nosso gateway. Agora a gente precisa do nosso transmissor. Por isso aí eu escolhi esse módulo da eByte, o E32, que é o módulo que eu estou utilizando atualmente no meu TCC, que é esse daí. Esse módulo aqui ele é de 170 MHz, né? Ele tem uma antena dele e ele vai ter 7 portas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso, os pinos estão do lado oposto aí da foto. Mas acreditem em mim, são 7 pinos. Ele tem algumas características que ele pode, nesse caso, atingir até 8 km em linha reta. E a potência de transmissão ela pode ser ajustável via software até 1 watt. Por quê? Porque o LoRa ele é muito utilizado na ideia de você poupar energia. Ter um grande alcance de sinal, levar a sua informação bem longe, com baixo consumo de energia, né? E baixo custo também, né?
Ele possui uma licença global, no caso as que são dados que eu tirei do datasheet desse LoRa, então ele está falando aqui da 170 MHz, que é a frequência dele, né? E observa só, o LoRa ele ganha muito alcance, mas ele tem uma desvantagem. Ele perde em taxa de transferência, em velocidade. Então você vê aí, olha só a transferência dele: 0.3 kbps até 9 kbps. Né? Com uma capacidade máxima do pacote de 58 bytes. Então é bem pouquinho se a gente considerar a quantidade massiva de dados que a gente utiliza hoje em dia na internet. E uma intenção de 3.3 a 5.2 volts. Esse LoRa dByte é chinês e no próprio datasheet ele fala: pode botar até 5.2 volts, mas se você passar de 5, tu queima o seu LoRa. São coisas incongruentes da China. Mas ele avisa para não passar de 5 volts. Tá? Mas para você ter uma eficiência máxima do seu alcance, para você trabalhar de 5 volts. E não colocar menos que 3. Mais à frente eu vou mostrar um outro ponto, que ele fala botando 2.5 volts, mas você vai ter perda de estabilidade do seu LoRa. Então é de 3 a 5, ok? E a interface de configuração de 3.3 que eu vou falar mais à frente. Aquelas 7 pernas são associadas a essas entradas aqui. Basicamente, 6 e 7 vai ser a sua tensão. Olha lá, o 2.3 que eu falei, o 5.2. Na verdade, a gente tem que considerar de 3 a 5. O ground, né? E essas outras pernas são as de configuração. M0 e M1, elas são as configurações dos estados dele. Você pode configurar dessa forma binária, né? E que aí você vai ter o modo normal, o modo de acordar, o modo de economia de energia e o modo sleep. Lembrando, o LoRa, de novo, ele trabalha muito em eficiência de energia, né? Depois disso, nós vamos ter a porta auxiliar. Ela serve para comunicação entre o módulo LoRa e o seu MCU. Digamos que o MCU seja um Arduino para facilitar. Então, essa porta serve para o LoRa falar: Arduino, eu estou recebendo uma informação, não me fala nada agora. E da mesma forma, ela avisa para o Arduino: Arduino, estou te mandando aí uma informação para você agora. Então, essa comunicação do que está acontecendo, de quais são os seus status, é uma saída do LoRa para o Arduino, e aí ele vai comunicar aí para o Arduino: estou nisso, não me atrapalhe nesse momento, né? O RxD e o TXD é a saída e entrada de dados, tanto para transmissor como receptor. Nesse caso é muito interessante que o Arduino ele também vai ter uma RxD e uma TXD, né? A sua saída e a sua entrada de informação. E elas devem ser ligadas cruzadas, que nem mostra aqui nesse exemplo. Isso faz todo sentido, né? Porque a sua entrada, a entrada do LoRa tem que ser a saída do Arduino. Então, por isso existe esse cruzamento aqui. Quando o Arduino manda uma mensagem, ela tem que ser recebida na entrada. Saiu do Arduino, entrou no LoRa e vice-versa. Correto? Aqui eu coloquei um exemplo desse LoRa que eu estou utilizando no meu TCC. Eu só achei importante colocar isso aqui, apesar de ser uma imagem completa do circuito total, né? Mas ele tem várias coisinhas que vocês devem ficar de olho. Por exemplo, a porta auxiliar RxD e TXD, elas precisam passar por um pull-up de tensão, certo? Então aqui a gente tem isso daqui. Assim como a entrada dele, a gente precisa pegar primeiro, passar por um divisor de tensão, a saída do Arduino, depois pelo pull-up, para então entrar no nosso LoRa. Ele é muito sensível à queima. Muito facilmente você queima um LoRa. Tá? Então, gente, basicamente é isso. Eu agradeço. Eu espero ter explicado tudo dentro do tempo. Por isso eu corri, porque a gravação anterior ficou muito grande. Obrigado, pessoal. Boa noite.